rachar dentes, roubar carros, ficar um mês inteiro sem fazer cocô. Prepare-se para algumas das tendências mais idiotas, estranhas e absolutamente perigosas que já surgiram no TikTok. Em 2019, uma trend repugnante deu as caras. As pessoas se filmavam entrando em supermercados e pegavam um pote de sorvete do freezer, lambiam o interior e colocavam de volta na prateleira. Esse era o Ice Cream Challenge, e o caso mais infame aconteceu em um Walmart em Lufkin, no Texas, quando uma jovem fez isso aqui. Oh, you foul. Put it back. Put it back. Put it back. Put it back. Que nojo! O vídeo viralizou rapidamente, acumulando mais de 11 milhões de views repletos de ódio. Espectadores indignados exigiram que ela fosse encontrada e punida, apelidando-a de lambedora de Lufkin. Se fosse pega, ela poderia ter enfrentado acusações de adulteração de alimentos, resultando em uma multa de $10 mil e 20 anos de prisão. A sorveteria Bluebell, cujo produto tinha acabado de ser lambido, garantiu aos clientes que o pote contaminado tinha sido descartado. Mas, temendo que a culpada atacasse de novo, a polícia local começou a vigiar os freezers da loja. Tá, esses policiais estão só aí posando de zoeira, mas a indignação das pessoas era real. Por fim, o desejo do mundo foi atendido. A lambedora de Lufkin foi pega, e ela recebeu uma dose de justiça? Infelizmente não. Na época, a mulher era menor de idade, então não podia ser identificada ou sentenciada como adulta, escapando de todas as multas e penas de prisão. Quanto ao que aconteceu com seu parceiro, no caso, o namorado que gravou o ato, tudo que eu consegui descobrir foi que o caso dele estava sendo analisado, e como adulto ele poderia potencialmente enfrentar acusações. Espero que pelo menos ele tenha recebido o que merece. Desculpa galera, com licença. Olha, eu jamais ia conseguir fazer o que essas pessoas aqui fizeram. Tudo começou em 1º de julho de 2020, quando o tiktoker OkCron postou um vídeo com uma simples legenda: Dia 1 do julho sem cocô. Como assim? Por quê? Sério, tem muitas perguntas. Bom, o OkCron continuou com esse desafio pelos próximos 30 dias, mostrando vídeos em que ele ficava cada vez mais tenso e suado. E pra quem tiver interessado em participar desse desafio, ele até postou dicas de como chegar lá. Alguns ousaram desafiá-lo, mas não se preocupem, fãs do OkCron. A cada novo vídeo ele ganhava mais atenção, e logo milhares de pessoas começaram a aderir à tendência. Por fim, chegou o dia 1º de agosto, e OkCron anunciou que, contra todas as expectativas, ele havia vencido o Julho Sem Cocô, mas a fama e a glória não foram suficientes. O desafio retornou nos 2 anos seguintes, com a hashtag NoPoopJuly alcançando mais de 130 milhões de views no TikTok e até virando notícia. Com mais pessoas prestando atenção, o TikTok sinalizou os vídeos de OkCron, alertando os espectadores para não participarem do desafio. Então, o que os médicos dizem sobre isso? Não é surpresa que ficar um mês sem evacuar é muito ruim para a saúde gastrointestinal. Ao reter as fezes, você pode acabar com constipação, hemorroidas e impactação fecal, ou seja, fezes duras e ressecadas que você não consegue expelir. Mas aqui tá a pegadinha. Se você ainda não sacou, o tal do Julho Sem Cocô é uma zoeira. OkCron e essa galera toda não ficaram realmente segurando cocô por um mês. Os vídeos são só eles fazendo caretas ridículas e suadas pra dar umas risadas. No Poop July, though. Did you fail? Be real. Yeah, obviously. Enfim, OkCron conseguiu transformar o seu Julho Sem Cocô em um evento anual. Em 2024, ele até lançou um trailer pro desafio, com um bônus. Ele arrecadaria dinheiro para doar papel higiênico, fraldas e lenços umedecidos para instituições de caridade, algo que se estendeu até 2025. Bom, pelo menos algo de bom resultou disso, né? Agora, se você tá pensando em tentar isso de verdade, saiba que se você tem um intestino saudável, é quase impossível completar o desafio, sem falar no quão estupidamente perigoso isso é. O cocô vai sair, queira você ou não. Eu sei bem do que eu tô falando. Uma coisa é certa, nada melhor do que tomar uma cerveja gelada. Mas em vez de engolir, alguns idiotas começaram a jogar cerveja no corpo. Pra que esse desperdício? Esse é o bronzeado de cerveja. Em 2023, se tornou uma das últimas modas de beleza a bombar no TikTok, com a hashtag BeerTan acumulando mais de 200 mil views. Vídeos incentivando as pessoas a encharcar o corpo com cerveja enquanto tomam sol, em vez de usar loção bronzeadora ou protetor solar, se espalharam pela plataforma feito fogo no palheiro. Os tiktokers responsáveis afirmam que a cerveja é melhor porque os açúcares e ácidos nela ajudam a escurecer a pele e conseguir aquele brilho do bronzeamento solar. Mas antes que você se jogue na espreguiçadeira com uma Budweiser, eu tenho más notícias para você. Não há a menor evidência que sustente isso. É importante ressaltar que a cerveja não contém nada que proteja a pele da radiação UV. Portanto, se besuntar com ela antes de ir pro sol, só vai aumentar o risco de
envelhecimento precoce e câncer de pele. Sem falar que você vai ficar todo grudento. Se você quer um sorriso perfeito e brilhante para combinar com a sua pele queimada de sol com cheiro de cerveja, a solução pode ser uma lixa de unhas. Na tentativa de economizar com dentistas, usuários do TikTok têm usado lixa nos dentes para suavizar bordas irregulares ou remodelá-los para uma aparência mais uniforme. Agora, o problema disso é que pode remover irreversivelmente o esmalte, a camada de minerais que reveste os dentes, protegendo-os da cárie e auxiliando na digestão dos alimentos. Portanto, se você lixar seus dentes, não vai estar só expondo as camadas internas sensíveis, mas também aumentando o risco de cáries. Seu dentista não faria isso por você? De jeito nenhum. Tem gente que chega ao ponto de usar uma broca, daquelas usadas para furar a parede, para tentar moldar os dentes. Jamais faça isso. Pode expor nervos e vasos sanguíneos dentro dos dentes, causando desde fortes dores de dente e tratamento de canal até extração do dente. Além disso, quando fazem uma perfuração no consultório do dentista, eles borrifam água nos seus dentes primeiro, para evitar danos causados pelo calor, algo que eu não vi ninguém fazer aqui. E há também quem queira ter aquele brilho de Hollywood nos dentes. Usuários do TikTok já usaram de tudo, desde carvão, bicarbonato de sódio e até água oxigenada, para tentar clarear seus dentes. Embora essas substâncias possam remover temporariamente a descoloração, com o tempo elas podem desgastar o precioso esmalte, causando sensibilidade dentária e cáries. Altas doses de água oxigenada são tóxicas, porque, como é que eu vou dizer? Isso aqui é um produto de limpeza, né? Ela pode penetrar nas perfurações dos dentes, potencialmente inflamando ou danificando os nervos e vasos sanguíneos. Com o tempo, isso pode resultar em danos permanentes aos dentes e gengivas, e até na morte total dos nervos. Preocupado com o espaço entre os dentes, mas sem vontade de usar aparelho, a solução são os elásticos, conhecidos como faixas de dente. Essa tendência constrangedora do TikTok mostrava as pessoas prendendo uma pequena faixa em volta dos dentes separados para forçá-los a se aproximarem. Claro, a pressão da faixa move os dentes, mas ela faz isso rápido demais e pode causar estragos. As faixas podem deslizar para baixo da gengiva, irritando as raízes, destruindo o osso e o tecido mole e levando à perda dos dentes. Mesmo que você consiga fechar o espaço entre dois dentes, pode acabar criando dois novos espaços, um de cada lado. Se você quiser preencher esse enorme espaço entre os dentes que você causou ao experimentar esses truques de dentista de TikTok, aqui vai outro truque de dentista de TikTok. Dessa vez são as bolinhas de plástico. As pessoas esquentam essas bolinhas moldáveis em água ou no micro-ondas e depois apertam e inserem nas cáries para preencher o espaço e conseguir esse sorriso perfeito. Ou nem tanto, mas a ciência por trás do preenchimento de cáries é bem mais complexa do que eu consigo explicar aqui. E vai por mim, essa não é uma solução. Basicamente, colocar isso na sua boca é tipo colocar papel de parede num buraco na rua. Pode até ficar um pouquinho mais bonito, mas o problema vai continuar crescendo por baixo. Todo mundo já viu vídeos das pessoas se desafiando a comer as pimentas mais ardidas do mundo. Então, a fabricante de salgadinhos PAC levou isso a um novo e mais perigoso patamar. Em 2021, eles criaram um salgadinho de milho feito com duas das pimentas mais ardidas do mundo, a Carolina Reaper e a Naga Viper. Para contextualizar, elas têm, respectivamente, 2.200.000 e 1.349.000 unidades na escala Scoville, juntas mais de 300 vezes mais ardidas que uma pimenta jalapeno. Quem teve a coragem ou a estupidez de participar se filmou tentando suportar essa ardência do salgadinho pelo maior tempo possível, e a trend se espalhou rapidamente. Tudo era diversão até setembro de 2023, em Massachusetts, quando Harris Wallaby, de 14 anos, sofreu uma parada cardíaca após tentar o desafio e falecer tragicamente. Sem que Harris ou sua família soubessem, ele tinha uma cardiopatia congênita, a qual fazia com que o seu coração fosse maior que a média. Durante a necrópsia, concluiu-se que ele morreu por ingerir um alimento com alta concentração de capsaicina, a substância química que dá ardência às pimentas, e é tão repelente que é usada em sprays de pimenta contra ursos. A notícia causou indignação e os pais de Harris entraram com um processo contra a PAC e a sua controladora, a Hershey, acusando-os de comercializar alimentos perigosos para crianças e de alimentar o desafio de comer um salgadinho por meio de redes sociais. Apesar de ser um produto feito só para adultos, as crianças podiam facilmente comprá-lo sem serem questionadas. Desde então, o salgadinho foi retirado permanentemente das lojas. Até cerca de 40 mil anos atrás, os nossos ancestrais andavam descalços por toda a parte. Bom, alguns usuários do TikTok
TikTok não ficaram felizes com essas atualizações e deram origem ao desafio dos pés descalços, onde internautas postavam vídeos andando de pés descalços em público. Alguns chegaram ao ponto de cortar as solas dos sapatos para burlar as regras de proibido andar descalços em alguns lugares. Mas andar descalço não é tão simples assim. Caminhar pelas ruas pode deixar você vulnerável a cacos de vidro, sujeira, detritos e infecções que causam verrugas. Olha só o estado do pé desse cara depois que ele tirou o sapato e andou pelo metrô de Londres. Se isso já não fosse ruim o suficiente para os seus pés, TikTokers também tiveram uma fase de deixar cair coisas neles de propósito. Um desafio com o nome criativo de Dropping Things on My Foot, ou deixando cair coisas no meu pé. As pessoas classificam a dor de 1 a 10, os objetos aumentando de tamanho, peso e dor. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Bom, nem preciso te dizer que essa é uma péssima ideia. Apesar disso, as pessoas parecem não se cansar de se machucar para viralizar. Em 2025, Claire Cave, uma mãe de 40 anos, deixou cair uma mala no pé e acabou com uma fratura no metatarso. Nossa, quem poderia prever? Nova York é um estado movimentado, então não é surpresa ver os carros passando em alta velocidade. Mas alguns motoristas ultrapassam os limites da velocidade com uma nova tendência chamada nadando na rodovia, que em português a gente chama de costurando. Usuários do TikTok se filmam dirigindo em altas velocidades na rodovia, costurando no meio do trânsito. E se você precisa que eu explique, isso é extremamente perigoso e coloca vidas em risco. Infelizmente, quanto mais louca a façanha, mais visualizações ela ganha. É só olhar para esses idiotas. As plataformas demoram a desmonetizar esses vídeos, já que muitos os publicam com avisos de que são falsos ou encenados. Essa brecha dá aos criadores uma breve janela de oportunidade para ganhar alguma fama e dinheiro antes que eles sejam removidos. Acho que já passou a hora desse tipo de coisa acabar. Todo mundo quer se sentir bem com o próprio corpo. Em 2021, surgiu o desafio da silhueta no TikTok, onde pessoas de todos os tipos físicos posavam em uma porta usando roupas justas ou nenhuma roupa, com suas figuras escondidas em silhueta sob um filtro vermelho. Inspirados no clipe de Streets da Doja Cat, os vídeos começavam com a música Put Your Hand on My Shoulder do cantor Paul Anka, e depois emendavam com a música da própria Doja Cat. Conforme a música muda, o participante se despe, mostrando sua silhueta. Era parte do movimento de aceitação do próprio corpo, como um modo de celebrar a forma e a sensualidade. E até aqui eu não tô criticando nenhum participante, mas infelizmente o mundo é um lugar terrível. Espectadores pervertidos usavam softwares para alterar o contraste e a cor, reduzindo o efeito de silhueta e expondo o corpo da pessoa sem o consentimento. Mas não se preocupa que essa imagem aqui foi gerada com IA só para eu dar um exemplo. Começaram a circular tutoriais ensinando os tarados a remover os filtros. Essas pessoas foram justamente condenadas e alertas inundaram as redes sociais sobre os riscos de participar dessa trend. Um subreddit para remoção de filtros foi banido, juntamente com a suspensão de pelo menos 2 contas do X que estavam editando vídeos sob encomenda. Assim, mais uma vez, o papel da internet foi reduzido a um prenúncio da depravação da humanidade. Lamentável. Era janeiro de 2021 na Louisiana e Tessica Brown só queria passar gel no cabelo, só que o spray fixador dela tinha acabado, então ela improvisou, pegando a segunda melhor opção e borrifando na cabeça. Só que essa segunda melhor opção era cola de contato, e funcionou até demais. A cola endureceu e Tessica percebeu que, sem querer, tinha feito um capacete na cabeça. Em pânico, ela levou seu sofrimento ao TikTok. Well, I didn't have any more Got2b glue spray, so I used this. Gorilla Glue Spray. Bad idea. Yo, look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. I've washed my hair 15 times and it don't move. O vídeo dela já passou de 57 milhões de views. Os comentários estavam repletos de simpatia e ridicularização, e ela foi apelidada de Garota da Cola Gorila, no caso a marca do produto. A cada dia o seu rabo de cavalo parecia ficar mais apertado. Ela tentou ir ao hospital, mas tudo que a equipe médica ofereceu foi acetona para remover a cola, algo que ia levar horas para aplicar. Então, alguns dias depois, ela recebeu uma ligação de um desconhecido em Beverly Hills que tinha ouvido falar do seu sofrimento. Ele era um cirurgião plástico chamado
chamado Dr. Michael Obank, e não só se ofereceu para remover o cabelo dela, como também fez isso de graça, algo que normalmente ia custar $12.500. No dia 11 de fevereiro, Tessica finalmente teve a cola removida do couro cabeludo. Para isso, o Dr. Michael usou uma mistura de removedor de adesivo, acetona, aloe vera e azeite de oliva, e até praticou em um manequim com cabelo humano antes. A dor passou e Tessica finalmente pôde descansar, aliviada por ter acabado com esse sofrimento. Ela afirma nunca ter buscado fama, mas o seu sucesso viral a levou a começar a vender camisetas, produtos para cabelo e até fazer um filme. Oh my God, did you really put glue in your hair? Nossa, parece imperdível, mas tudo bem. Tessica colocou cola na cabeça. Todo mundo comete erros, certo? O mais bizarro é que imitadores começaram a transformar isso em uma tendência no TikTok. E isso sim é uma idiotice. Um cara da Louisiana achou que Tessica estava mentindo e resolveu testar colando um copo de plástico no lábio, o que resultou em uma visita ao pronto-socorro e numa foto eternamente humilhante. Ah, ele também foi preso por se filmar fazendo aquela de lamber o sorvete. Então não dá pra ter pena dele. A usuária do TikTok, a Vani Reyes, alegou ter acidentalmente espirrado cola gorila no cabelo, mas negou que estava tentando replicar a fama de Tessica. Tá bom. Enquanto homem, eu tenho a tranquilidade de não precisar me incomodar com depilação, mas pelo que as mulheres falam, dói muito. No TikTok, depilação com cera tá bombando, principalmente no rosto. Renas Ismael, um barbeiro na Holanda, administra a página Capsalon Freedom Boxmer. Caramba, que nome difícil! E faz um negócio inteiro despejando cera quente na cabeça dos clientes, incluindo a parte interna do nariz e das orelhas. A cera endurece, então ele a remove dos rostos vermelhos e brilhantes. Renaz diz que depilar o rosto com cera é algo comum na sua terra natal, o Oriente Médio, e que não danifica a pele, apesar de ele ser o primeiro a tentar fazer tudo de uma vez. E convenhamos, parece horroroso. Alguém me explica pra que essa bola do lado da cabeça. Na verdade, depilar a pele delicada da parte interna do nariz e das orelhas é algo terminantemente proibido. E eu não preciso dizer que passar cera na boca e no nariz das pessoas as coloca em risco de sufocamento. A cera pode endurecer nas vias aéreas e precisar ser removida cirurgicamente. Além disso, arrancá-la pode danificar a pele e causar uma condição chamada foliculite, na qual você acaba com espinhas cheias de pus e com coceira por todo o corpo. O Capsalon Freedom Boxmer tem mais de 5 milhões de seguidores e os seus vídeos mais famosos ultrapassaram 150 milhões de views. Considerando que a sua primeira postagem mostra ele quebrando ovos na cabeça de alguém, o que será que ele faz quando alguém entra e pede um simples corte de cabelo? Olha só pra esse cara, ele claramente adora o trabalho dele. Sabe quando personagens de desenho comem espiga de milho assim? Quem me dera desse pra fazer isso na vida real, né? Bom, a internet tem a solução. O desafio da furadeira com milho. O desafiante fixa uma espiga na ponta de uma furadeira elétrica e depois gira sobre os dentes para tentar comer o mais rápido possível. Mas infelizmente as coisas podem dar muito errado. Essa trend começou na verdade em 2012, antes mesmo de existir o TikTok. Mas ao longo dos anos foi ficando bem mais popular, o que não significa que não seja uma péssima ideia. Em 2016, uma mulher na China perdeu os dentes e teve um tufo de cabelo arrancado da cabeça nesse desafio da furadeira com milho. Caramba, todo mundo participando dessa coisa, até o Jason Derulo. Mas calma que isso aqui é fake, os dentes dele estão ótimos. Eu até falei disso num vídeo esses dias. Eu adoro cereal e adoro garotas. Se eu pudesse juntar as duas coisas de alguma forma, já sei, bora fazer o desafio do cereal. Funciona assim, uma pessoa deita e a outra coloca cereal e leite na boca dela. Aí ela pega uma colher e come o cereal direto da boca da primeira pessoa, como se fosse uma tigela. Mal posso esperar pra fazer isso com a dona Fala Sério. Como assim, meu bem? Um desafio tão legal. Não é nojento nada. Que perigo de engasgar o quê, meu amor? Não, peraí. Onde é que você tá indo? Meu amor, amor, não vai embora. Por favor, de novo não. Não vai embora de novo. Ah, não. Nada me faz salivar mais do que aquelas cápsulas de sabão em pó. Elas são macias, coloridas, têm um cheirinho bom. Pois é, mas por mais deliciosas que pareçam, você não deve comer. Infelizmente, em 2018, adolescentes insaciáveis começaram a desafiar uns aos outros a fazer isso. Vídeos de pessoas cozinhando essas cápsulas e depois mordendo começaram a aparecer. Que comportamento idiota. Ingerir essas cápsulas pode levar à hospitalização por problemas respiratórios, vômitos, perda de consciência e em alguns casos extremos a
morte. Nos primeiros 15 dias de 2018, 39 adolescentes entraram em contato com centros de controle de intoxicações para relatar casos de intoxicação intencional, 91% dos quais haviam comido essas cápsulas. Para acabar com a tendência, o YouTube removeu todos os vídeos que os moderadores conseguiram encontrar, e eu espero que os responsáveis pensem melhor a partir de agora. Essa não, quebrei a minha estatueta do MrBeast. Ainda bem que eu tenho super cola, mas um lugar onde você definitivamente não deve aplicar essa cola é no seu corpo, a menos que você siga o TikTok, onde algumas pessoas começaram a passar essa cola no arco do cupido e depois no lábio superior para deixar aquele biquinho da Kylie Jenner. Mas calma que piora, alguns usuários começaram a usar super cola para colar dentes de vampiro no Halloween, só que o problema era tirar, sem falar que super cola é algo tóxico. Eu adoro a música Cha-Cha Slide, mas detesto o que alguns usuários do TikTok estão fazendo com ela. O desafio do Cha-Cha Slide é uma tendência idiota que as pessoas dirigem de forma imprudente ao ritmo dessa música. Cada vez que o DJ Casper canta um verso tipo esse, slide to the left. O motorista faz uma guinada correspondente no volante, muitas vezes invadindo a faixa contrária, e a coisa fica realmente caótica quando ele canta isso aqui. Aí os motoristas fazem esse zigue-zague frenético, alheios a outros motoristas. A tendência pareceu perder força em 2023, após o triste falecimento do próprio DJ Casper. Será que era esse legado que ele queria deixar com a sua música? Acho que não, né? A essa altura a gente já viu que o TikTok tá cheio de tendências absurdas, mas uma que supera todas as outras foi lançada em 18 de abril de 2020 por Liam Wire. Pee your pants challenge. Exatamente, o cara tá fazendo xixi nas calças. Mas antes de começar a xingá-lo, saiba que ele postou isso justamente para satirizar as tendências idiotas do TikTok. Se ele realmente fez xixi nas calças ou não, aí eu já não sei. Isso não impediu que a postagem original alcançasse mais de 4 milhões de views, nem que a hashtag Pee Your Pants Challenge, desafio de fazer xixi nas calças, se tornasse um dos assuntos mais comentados, com as pessoas realizando o desafio de verdade. Como era de se esperar, a maioria dos vídeos foram removidos, mas algumas paródias ainda estão lá. Pee your pants challenge. Gostei dessa. Embora Liam seja cineasta e humorista, acho que as outras pessoas que participaram não são. Tem aquela história que alguns empregadores olham as redes sociais dos candidatos, né? Imagina entrar lá e encontrar o cara se mijando. Você gosta de mel? As pessoas enlouquecem com ele. Tudo começou em julho de 2021, quando Dave Ramirez tentou congelar um frasco de mel e espremer a gosma resultante na boca. Yo, that took way longer than I thought. Not gonna lie, that was pretty refreshing. Too sweet for me, though. Logo, outras pessoas seguiram o exemplo, inspirados pela gosma de aparência saborosa, e ao longo do ano os vídeos acumularam cerca de 900 milhões de views. Mas eu sei que você tá pensando, qual o problema em mastigar mel frio e viscoso? Bom, é todo aquele açúcar. Especialistas em saúde alertaram que além de ser ruim pros dentes, comer tanto mel de uma vez vai te deixar com diarreia rapidinho. Olha, se é só isso, talvez valha a pena. Você já viu o filme Bird Box da Netflix? Aquele que a Sandra Bullock tem que usar uma venda nos olhos para não morrer e tudo mais. Não foi assim um sucesso de crítica, mas mesmo assim teve uma estranha sobrevida no TikTok, inspirando o desafio Bird Box em 2019. As pessoas se filmavam fazendo tarefas do dia a dia com os olhos vendados, às vezes por até 24 horas. Obviamente, isso não é algo seguro a se fazer. Algumas pessoas, como o Jake Paul, chegaram a se filmar andando por uma rua movimentada e dirigindo. Ah não, o Jake Paul fazendo idiotice? Não pode ser. Um adolescente de Utah seguiu o exemplo, e isso aqui aconteceu. Milagrosamente ninguém se feriu. A trend ganhou tantos seguidores que a Netflix teve que emitir um alerta. Querendo evitar ferimentos, uma garota esperta da Dakota do Norte encontrou uma maneira de se proteger. Quem dera mais adultos fossem tão espertos quanto ela. Além das pessoas se machucarem, o desafio foi criticado por retratar a cegueira de uma maneira negativa. Após serem vendados por um curto período, estudos mostraram que os participantes frequentemente saíam com a impressão de que a condição é mais debilitante do que realmente é, e subestimavam a capacidade de adaptação das pessoas cegas. O Ray Charles se saía muito bem. No dia de St. Patrick's em Dearborn, no estado do Michigan, em 2022, esse cara foi filmado por um amigo disparando uma arma de airsoft
de dentro de um carro contra pedestres. Isso fazia parte do desafio Orbs, em que usuários do TikTok disparavam orbs, que são essas bolas de gel macias, contra pessoas com ou sem consentimento delas. Apesar de serem pequenas e macias ao toque, quando em alta velocidade, as orbs podem cortar a pele e causar hematomas, e se atingidas no lugar errado, danos permanentes. Em meio a esse comportamento imprudente, adolescentes têm enfrentado acusações criminais de agressão. Em Peachtree, na Geórgia, um grupo foi acusado de abuso infantil por disparar contra esse rapaz enquanto ele andava de bicicleta. Bando de canalhas. Além disso, armas falsas podem causar pânico real. No Bronx, um jovem de 18 anos perdeu a vida após ser alvejado por um agente da polícia que aparentemente confundiu a sua arma de gel com uma de verdade. Só piora. De 2011 a 2021, a Kia e a Hyundai lançaram carros nos Estados Unidos com um grande erro: a ausência de imobilizadores, dispositivos que impedem a partida sem a chave correta. Em outras palavras, bastava uma chave de fenda e um cabo USB para os ladrões ligarem os carros com defeito em segundos. This ain't no joke. These people really tried to break into my car, and clearly they wasn't successful. But if you got a Kia or a Honda, watch your car. Roubar um desses carros ficou conhecido como o Desafio Kia, e os seus autores como os Kia Boys. Vídeos desses roubos inundaram as redes sociais, especialmente o TikTok, com adolescentes filmando a si mesmos destruindo os veículos e abandonando-os para a polícia encontrar. À medida que essa tendência perigosa crescia, também aumentavam os relatos de roubos, direção perigosa, ferimentos e até mortes. Após pagar a fiança de um Kia roubado, Nicholas Woody II, de 16 anos, se afogou em um pântano em Lakewood enquanto fugia da polícia. Em 2022, o youtuber Tommy D cobriu o caso, mostrando adolescentes em Milwaukee como Markel Hughes roubando carros. Como era de se esperar, a aparição desse jovem irresponsável no documentário levou a sua localização e condenação a 1 ano de prisão. Talvez ele tenha aprendido a lição, certo? Que nada. Em 2023, apenas 2 meses após sair da prisão, ele foi pego roubando o outro Kia e condenado a mais 1 ano. Que delinquentezinho. O TikTok removeu todos os vídeos do desafio Kia que pôde, mas apesar dos esforços da Kia e da Hyundai para corrigir o problema com atualizações de software e travas de volante, o estrago já havia sido feito. Que papelão. Era matemática, era lição de casa, eram os valentões. Olha, eu odiava a escola, mas eu nunca odiei suficiente para começar a roubar de lá. E era disso que tratava o perverso Leak Challenge. Em 2021, quando os jovens estavam ansiosos por voltar às aulas após o confinamento da Covid, a tendência os desafiou a se filmarem roubando ou vandalizando o patrimônio da escola. Sim, era idiota nesse nível. Leak é uma gíria para um roubo bem sucedido, e os alunos pegavam de tudo, desde chapéus dos professores até celulares confiscados e extintores de incêndio, causando milhares de dólares em prejuízos. As escolas tomaram medidas urgentes, desde colocar professores para vigiar os banheiros até isso aqui. We do not have the resources to call each of your parents and tell them what you're doing. So, from now on, we will be removing the doors from the hinges on the bathrooms. Girls and boys, this is completely unacceptable and this is the only recourse we have. Em setembro de 2021, pelo menos 13 estudantes nos Estados Unidos enfrentaram acusações criminais pelo seu envolvimento no desafio. Em resposta a isso, usuários mais inocentes do TikTok lançaram uma tendência reversa, chamada Angelic Yields, onde os participantes devolviam itens roubados às escolas, incluindo de tudo, desde produtos de higiene pessoal até dinheiro. Que atitude bacana. Quando eu gosto de alguma bebida, eu sou capaz de beber litros e litros dela. Mas esses caras começaram a se filmar jogando galões delas pelos corredores do mercado e depois se atirando na sua poça nojenta. A tendência começou em 2013 no The Chase Channel, e desde então os usuários do TikTok adotaram. Além de fazer uma grande bagunça sem o menor sentido, cair no chão frio e duro pode, surpresa, te machucar. Agora, aqui tá algo para gerar preocupação: o Penny Outlet Challenge. O usuário do TikTok conecta parcialmente um carregador de celular a uma tomada e depois pega uma moeda de 1 centavo e a deixa cair entre os pinos, criando um curto-circuito. Because I ain't doing that. Caramba, minha fé nas futuras gerações diminui todo dia. Em 2020, as autoridades de Massachusetts soaram alarme depois que tentativas com esse desafio causaram 3 incidentes, 2 deles em escolas. No final, 2 estudantes de 15 anos foram acusados de tentativa de incêndio criminoso e de dano doloso à propriedade. Os
bombeiros têm sido rigorosos com esses palhaços. O curto-circuito pode resultar em queimaduras, danos aos olhos por causa do clarão e, claro, eletrocução. Além disso, a tomada danificada pode pegar fogo, incendiando tudo que estiver por perto, inclusive a pessoa. Um incêndio pode até mesmo ficar latente atrás da parede, passando despercebido por horas. Não são só os usuários sem cérebro do TikTok que estão espalhando o desafio. Uma menina de 10 anos recebeu a recomendação da Alexa da Amazon. Felizmente, a mãe dela estava com ela e prontamente mandou a Alexa calar a boca. A Amazon agora afirma ter corrigido o problema, mas a minha Alexa estava me incentivando a revelar o meu rosto esses dias. Então não, essa Alexa não anda muito confiável. Chega de TikTok. Qual você achou que foi a tendência mais idiota? Você já participou de alguma? Me conta nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.